Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estou muito feliz de poder compartilhar com você mais uma vez os ensinamentos do Vem e Segue deste ano de 2020. E nós estamos estudando Doutrina e Convênios. No dia de hoje, estudaremos Doutrina e Convênios 19. A todos vocês que ouvem minha voz, que fazem parte deste nosso grupo de estudos, desta classe maravilhosa, eu agradeço os comentários que vocês têm feito. É tão gostoso ler os comentários. Vocês têm sido muito bondosos para comigo e eu sou muito grato. Sou grato por ouvir ler suas experiências quando compartilham. Isso me edifica também. E caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque toda domingo, terça e quinta sempre tem uma nova aula do Vem e Segue. Aproveite para ouvir as aulas na sua casa, com sua família. Eu estava vendo algumas famílias que elas colocam na televisão, no YouTube, e ali assistem por um momento juntos e trocam ideias, depois leem, enfim. É uma boa oportunidade para você que está tendo dificuldade de seguir o Vem e Segue com a família, de ouvir os vídeos e depois fazer alguns comentários, ler alguns versículos. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 19. Essa foi uma revelação dada a Martin Harris. Joseph e Martin estavam na cidade de Palmyra, em Rochester também, procurando um impressor para poder imprimir o livro de Mormon, que havia sido traduzido. Eles encontraram Egbert B. Grandin, um impressor, e propuseram imprimir 5.000 livros de Mormon. Imagina, 1829 ali, 5.000 livros de Mormon é uma coisa fabulosa. Hoje, imagina eu e você escrevendo um livro aí de umas 500 páginas e imprimindo 5.000, que fortuna, né? Mas imagina isso naquela época, 1829, é uma coisa fantástica, irmãos. E esse senhor Grandin, ele concordou desde que tivesse uma segurança, né? E neste caso, Martin Harris hipotecou sua fazenda com o Sr. Grant como uma segurança que seria paga. E só então ele comprou os novos tipos e começou a impressão. Josie pediu a Oliver que fizesse uma nova cópia do livro de Mormon, né? Escrevesse, copiasse à mão tudo, né? Para evitar que ocorresse outro incidente como aquele das 116 páginas. E eles pegavam de poucas em poucas páginas e levavam até que ele foi todo impresso, né? Como uma forma de proteção. Então, vamos nos deliciar hoje com esta revelação. Joseph, quando deu esta revelação, ele fala que isso veio como um mandamento do Senhor. Então, vamos observar. Começando nos versículos de 1 a 3, fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor, sim, eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. E eu, tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai, a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas, retendo todo o poder, até para destruir Satanás e suas obras no fim do mundo. E no último grande dia do juízo, que pronunciarei sobre seus habitantes, julgando a cada homem de acordo com suas obras e as ações que houver praticado. Fim da leitura. Que extraordinário, né? O Salvador, ele tem todo o poder. Podemos confiar plenamente em Jesus Cristo, pois ele é o Criador deste mundo e mundos incontáveis. E através da expiação de Cristo, ele expiou não só pelos habitantes desse mundo, mas de mundos incontáveis. E eu sou tão grato por ter um testemunho de Jesus Cristo. Eu sei que ele vive, posso sentir isso em minha vida. E você pode sentir isso também. Basta apenas orar ao Senhor,
estudar as Escrituras, orar ao Senhor, estudar as Escrituras, orar ao Senhor, e o Espírito Santo vai tocar seu coração e testificar sobre essas coisas. Dos versículos 8 até o 15, o Salvador ele está ensinando sobre castigo infinito, castigo eterno. Imagina, se você comete algum pecado, você vai receber um castigo eterno, um castigo infinito. Mas o que significa isso? Será que eu vou sofrer para toda a eternidade, sempre, sem nunca parar? Olha o que fala aqui, começando no versículo 8. Explicar-vos-ei, portanto, este mistério, porque vos convém conhecê-lo, assim como meus apóstolos. Fala a vós que fostes escolhidos com referência a este assunto, como se fosseis um, para que entreis no meu descanso. Só uma pausinha aqui. Então o Senhor está falando a todos nós, irmãos, como se fôssemos um só. E dando a orientação, convidando, mas com bastante clareza. No 10. Pois eis que o mistério da divindade, quão grande é? Pois eis que eu sou infinito, e castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito, pois infinito é o meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus. Castigo infinito é castigo de Deus. Só mais uma pausinha. Não significa que não vai ter fim. Mas Deus não é mortal para castigar como nós mortais fazemos. Mas Deus é infinito, eterno. E quando Ele dá um castigo, é um castigo eterno. Mas não significa que não terá fim. 13. Portanto, ordeno que te arrependas e guardes os mandamentos que recebestes pela mão de José Smith Jr. em meu nome. E é pela minha onipotência que o recebestes. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca e com minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Fim da citação. Então o Salvador ele está fazendo um convite, vem a mim, vem a Cristo. Escolhe, te arrepende, vem a mim, ou então sofra. Este é o convite, irmãos, a escolha, na verdade, que nós fazemos. E você, ao se arrepender, você pode escolher viver em paz nesta terra. Você pode escolher ter alegria. Você pode escolher ter a companhia do Espírito Santo. Você pode escolher aceitar que existem profetas vivos, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor. Você pode aceitar e escolher a nosso Pai Celestial, você escolhe. E isso não significa que a partir de hoje, então, você vai ficar sentado no seu sofá a vida toda só orando. Não, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ter uma vida produtiva. Mas sempre com o seu coração, você tendo Jesus Cristo no coração. Isso é a diferença. Tendo o tipo de vida que Jesus Cristo quer que você tenha. Entende a diferença? E aí, nos versículos 16 até o 19, é algo assim extraordinário, maravilhoso, incompreensível. O Salvador, ele fala um pouco aqui sobre a expiação que ele teve que fazer por nós. Ele se ofereceu para isso. Naquele grande conselho, antes de virmos a esta terra, na vida pré-mortal, nosso Pai Celestial apresentou um plano de felicidade, no qual nós poderíamos nos tornar como o nosso Pai Celestial, cheio de luz, para poder viver com Ele. Mas era necessário que tivesse um Salvador. E Jesus Cristo se apresentou, de livre vontade, para fazer a vontade do Pai. E aqui, nesses versículos, ele descreve como foi o sofrimento que ele teve que passar na expiação. Lembra, a expiação começa ali quando ele vai lá no horto de Getsemane, e ali ele ora ao Pai, ele soa, transpira por todos os poros, depois
mais adiante, né? Ele é crucificado, sofre todas as agonias do Getsemane novamente, e até que quando ele vê que tudo está consumado, ele entrega a sua alma a Deus. Vamos ler então? Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não arrependerem, vamos de novo, mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Fim da citação. Que coisa extraordinária. O Salvador Jesus Cristo deu sua preciosa vida como um tributo, como um pagamento para que nós não precisássemos sofrer. Todas as nossas frustrações, angústias, ansiedades, dores físicas, emocionais, espirituais, nossas decepções, nossas doenças, nosso mal-estar, tudo isso foi pago pela expiação de Cristo. Todos os atos que cometemos que nos impedem de voltar à presença de nosso Pai Celestial, caso nos arrependamos, foram pagos pela expiação de Cristo. Algo muito interessante que às vezes eu vejo as pessoas comentando da expiação e falam assim, um dia, né, eu vou poder ressuscitar por causa da expiação de Cristo. Claro que isso é verdade, mas é muito mais do que isso. Na verdade, a expiação ainda é incompreensível para nós. E mesmo os profetas têm falado, depois de passarmos pela vida mortal, no mundo espiritual, e ainda vamos ter que estudar muito para entender a expiação do Salvador. Mas algo eu posso te dizer com toda certeza. Nós podemos usufruir dos benefícios da expiação agora. Se você está angustiado, triste, decepcionado, enfim, aflito, pode voltar teu coração para Jesus Cristo. E ao voltar-se para Jesus Cristo, a expiação pode ter efeito na tua vida. Se nós, eu e vocês, nos aproximarmos com sinceridade. E podemos sentir então aquela paz que vem dos céus devido à expiação. E os céus podem se abrir e podemos receber a revelação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos continuar aqui. No versículo 22 fala assim, porque agora não podem tolerar carne, devem receber leite, portanto não deverão conhecer essas coisas, para que não pereçam. Olha que interessante, carne e leite. Normalmente para um bebê, uma criança, a gente dá leite, né? Dá um leite. A carne já é um alimento sólido, mais forte, e a criança não está preparada ainda para aquilo. Assim acontece conosco hoje. Existem muitos princípios do Evangelho, doutrinas, que nós não conhecemos. Não sabemos ainda como funciona, como se realiza a criação. Estou me referindo à criação de Adão e Eva. Não sabemos ainda como corre para construir um mundo. Não sabemos como construir milhares, incontáveis mundos. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para muitas coisas. Às vezes eu vejo pessoas querendo encontrar coisas meio obscuras no Evangelho. Irmãos, o Evangelho é simples, é claro. Deixe de procurar dúvidas. Deixe de procurar a doutrina profunda que alguns falam. Às vezes alguns querem procurar coisas assim meio do além. Para com isso, irmãos.
Vamos procurar as coisas simples do Evangelho, que nós temos entendimento, que fortalecem nossa fé, que aumentam a nossa fé em Jesus Cristo. Quer ver uma coisa interessante? Como Deus, nosso Pai Celestial, escolheu um menino de 14 anos, com pouca instrução, para revelar-se a ele. Como escolheu este rapaz que foi crescendo para ser o profeta dessa dispensação? Como ele escolheu esse rapaz para dar revelações, dezenas de anjos e seres ressurretos apareceram a Joseph e deram chaves, poderes, autoridades. Nós não entendemos todas essas coisas. Não conhecemos os detalhes. E mesmo se conhecêssemos, talvez não entenderíamos. Precisamos buscar ter a influência do Espírito Santo. E não tem uma outra forma, irmãos. Você tem que se ajoelhar e tem que orar a Deus e perguntar se Joseph é um profeta de Deus. E perguntar a ele. E através do Espírito Santo você vai poder receber uma revelação pessoal. É o único jeito. Não conheço outra maneira de termos testemunhos de Deus, dos profetas e tudo mais. Essa é a forma. E algumas coisas não vamos entender. Doutrina e Convênios, ele fala assim, no versículo 101, no 32, capítulo 101, 32. Sim, em verdade vos digo, no dia em que o Senhor vier, ele revelará todas as coisas. Então, quando o Senhor vier, ele vai revelar todas as coisas. E algumas coisas que nós não entendemos hoje, da vida do profeta Joseph, por exemplo, nós vamos começar a entender. Mas, por ora, temos que viver pela fé, irmãos. E orar a nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, para obter um testemunho. E uma vez que temos esse testemunho, temos que viver à altura desse testemunho. E esse é o convite que o Salvador faz para ter um testemunho sobre nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os profetas, as Escrituras, de todas as coisas. E daí nós vamos crescendo de graça em graça, de passo em passo, tá bom? Vamos continuar. Aprende de mim e ouve minhas palavras, no 23, desculpe, irmãos, nós estamos no capítulo 19, versículo 23 agora. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Irmãos, é tão gostoso, é tão fácil viver o Evangelho. É tão fácil viver o Evangelho. É tão fácil aceitar Jesus Cristo. Quando Moisés estava com o povo de Israel no deserto, surgiram muitas cobras, serpentes, picando e matando as pessoas. Então o Senhor revelou a Moisés que deveria botar uma haste com uma serpente lá em cima e colocar no meio do arraial, no meio do acampamento do povo de Israel. E qualquer que fosse picado deveria virar e olhar para a serpente, seria curado. Ali, eu estou aqui, ali está. Então fui picado, olha e é curado. Imagina, irmão, irmã, se você estivesse lá, você não olharia imediatamente? Isso é o arrependimento, voltar à vida, era um simbolismo, aquela serpente, o símbolo de Cristo. Cristo pode salvar a todos nós. Então, voltar à vida para Jesus Cristo. E muitos não acreditaram e não olharam e morreram pelas picadas das serpentes. Mas essa não precisa ser a tua história. Você pode se arrepender e voltar a tua vida para Cristo. Falo isso como assim, sentimentos que eu tenho de um pai amoroso, de um vovô amoroso. Venha fazer parte do Evangelho. Você que está menos ativo, talvez frustrado ou magoado, volta para a segurança do Evangelho. No 24, eu sou Jesus Cristo,
Vim pela vontade do Pai e cumpro sua vontade. Então o Salvador veio para cumprir a vontade do Pai. E nós temos o mesmo chamado, irmãos. Nós não vamos ter que espiar pelo pecado de outros. Jesus Cristo fez isso. Mas nós temos que cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. E então ele fala algumas coisas aqui específicas para Martin Harris, mas que se aplica a todos nós. Ele fala sobre cobiça. No 25 ele fala, não cobice a mulher do teu próximo. Martin Harris não estava, até toda a história pesquisada que se sabe, ele não tinha nenhum problema de cobiçar a mulher do próximo. Mas o Salvador estava ensinando sobre cobiça. E olha só que interessante nos versículos 25 em diante. E também te ordeno que não cobices a mulher do teu próximo, nem procures tirar a vida do teu próximo. E também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberalmente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Fim da citação. Olha que coisa. O Senhor está dizendo para Martin Harris. Martin Harris, não cobice a tua propriedade. Vai lá. Dá ela de garantia. Não cobices isso. E o Senhor já tinha falado, olha, eu dei minha vida. E quando eu fico pensando aqui em não cobiçar a propriedade, naquela época foram impressos 5.000 livros. Hoje, mais de 190 milhões de livros já foram impressos. E ainda estamos apenas começando, irmãos. Nós temos praticamente 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Muito mais ainda será feito. Estamos só começando. A obra de Deus está apenas começando. Versículos 28 até o 32, diz assim: E também te ordeno que ores em voz alta, assim como em teu coração, sim, perante o mundo, como também em segredo, em público, assim como em particular. E proclamarás boas novas, sim, anuncias sobre as montanhas e todos os lugares elevados e a todo o povo que te seja permitido ver. E assim farás com toda a humanidade, confiando em mim, não ofendendo ofensores. E de dogmas não falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador, e remissão de pecados por batismo e por fogo, sim, pelo Espírito Santo. Eis que este é um grande e último mandamento que te darei. Quanto a este assunto, pois isto bastará para a tua jornada diária até o fim de tua vida. Fim da citação. Interessante, orar em voz alta, orar em voz baixa, orar em público, orar em segredo, orar no coração. Buscar ao Senhor. Quando ele fala não falarás de dogmas, está dizendo não é para discutir o evangelho, não é para contender com as pessoas, não é para ficar contendendo com os outros e discutindo. Fala no 38, ora sempre e derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtivesses tesouros da terra e corruptibilidade na mesma medida. Fim da leitura. Busca o Senhor. E aí a tua alegria, a tua felicidade, a tua satisfação, prazer, aquilo que vem do coração de você será maior, essa alegria interna maior do que todos os tesouros. Imagina, irmãos, tão fácil como foi para o povo de Israel na época de Moisés no deserto. Era só olhar, e pelo simples fato de olhar, a pessoa era curada. Nem falou assim, olha com fé. Era só se voltar. Que possamos buscar o Senhor, então. Ou, continuando aqui no versículo 39. Eis que podes ler isso sem te regozijares e encheres de alegria o coração, ou podes
tu continuar a andar como um guia cego? Ou podes ser humilde, dócil e conduzires-te sabiamente perante mim? Sim, vem a mim, teu Salvador. Amém. Fim da leitura. Que coisa! Irmãos, o Salvador está sempre oferecendo um convite. Todos poderiam gozar de paz, de felicidade, da influência do Espírito Santo em vida, se aceitasse o Salvador. E é tão simples. Eu estendo aqui o convite que o Salvador fez. Venha a Cristo e tenha alegria. Passamos por um período de pandemia, de aflições, de incertezas, inseguranças. Uns falam que deve-se ter um determinado procedimento, outros dizem que tem outros. Uns cientistas falam uma coisa, outros cientistas falam outra coisa. Está bem confuso ainda. Pessoas estão confusas. Mas nós podemos ter certeza em Jesus Cristo. E isso é algo maravilhoso. E para isso precisamos apenas voltar nossos corações para Jesus Cristo, nos arrepender. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem sido uma alegria compartilhar essas aulas com você. Tenho orado muito para que, ao ouvir estas aulas, você possa sentir a influência do Espírito Santo e o Senhor possa revelar coisas na tua vida e possa te abençoar com paz e com certeza de seguir o caminho da vida eterna. Foi bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro na nossa classe do Vem Segue-me.